Olá, olá! Já estava sentindo saudadinha da minha voz. Estou eu aqui, Dani Klein, de novo no Fala Aqui que eu te escuto. Graças a já, Leandra Senna, porque passei um aperto, hein? Puxa! Não gosto nem de falar. Primeiro, que eu fiquei toda nervosa sem você, Dani. Eu nunca achei que eu fosse ficar tão nervosa sem a minha metade. Eu não sabia nem por onde começar o texto. E segundo, que você deu um susto na gente, né? Eis aqui mais uma vencedora de Covid-19. Estou aí no meu último dia, depois de muito aperto. Depois posso dar detalhes para apavorar as pessoas, para quem sabe incentivar a ficar em casa. Apesar de que eu fiz tudo muito certinho, né? Saí só para ir no mercado, com máscara, luva, roupa comprida, chegava em casa, higienizava tudo com máscara, tomava banho. Mas meu marido foi premiado pelo Covid e, na sequência, eu fui premiada pelo Covid. Graças a Deus, minha filha também já fez o teste, minha criancinha de 4 anos, não pode mais falar que é bebê, e não teve contato com o vírus, porque a gente realmente tenta tomar todas as precauções necessárias em casa, né? Mas eu tô saindo. Ainda um pouquinho de dor de cabeça. Hoje, depois do almoço, agora eu fico na dúvida, Leandra, se a moleza é por conta do depois do almoço, você ficou com Covid. Eu fico na dúvida se eu sempre tive isso. Eu, se fosse você, eu dava desculpa. Agora de desculpa. Gente, eu preciso me descansar umas 3 horinhas, porque o efeito do Covid ainda... Não, mas olha, brincadeiras à parte, meu pai também pegou Covid, meu pai ficou internado 16 dias, tá bem, tá em casa, mas eu tive que ler muito sobre isso. E aí, para você que está ouvindo também, fique em casa, porque o último efeito colateral do Covid que vai embora é o cansaço. Então, você deixa de ter o Covid, mas você fica esquisita por muito tempo ainda. Então, não é uma gripezinha não, gente, não é brincadeira. A gente pode marcar um podcast aqui, para vocês me entrevistarem depois... Como é que eu me senti com Covid? A gente bota um podcast extra, porque tem duas convidadas que têm coisas muito melhor para falar com a gente do que de Covid, sabia? E não pegaram Covid, graças a Deus, estão se cuidando, usam máscara, não saem de casa, sensacional. Mas para elas fica fácil, né? Porque o trabalho delas é online. Sabe o que mudou na vida delas, provavelmente? Assim, profissional? Nada. Sabe o que deve ter acontecido? Deve estar cheio de trabalho para fazer agora, porque todo mundo está descobrindo o lado bom da internet. Mas nem todo mundo sabe fazer bem. Nem todo mundo. E as pessoas talvez estejam descobrindo agora que realmente elas não sabem. Porque elas estão fazendo e estão vendo que o do vizinho dá resultado delas não. Estamos aqui com 2 baita profissionais de social media. Social media. Social o quê? Social media. Social media? Que diabo é isso? Mídia social, bicho. Você sabia que tem gente que é profissional de Facebook, de Instagram, de LinkedIn e tudo mais? É aquela pessoa que o chefe nunca vai poder passar atrás do computador e falar, fecha isso e volta pro trabalho, né? Sensacional. É o emprego da vida. Uma pessoa que a mãe nunca vai entender como a pessoa pode estar perdendo tempo em vez de estar estudando e trabalhando. É isso. E fazer um concurso público, né? Porque minha mãe só fala disso. O meu sonho é que a minha mãe falasse, sai do Instagram e vai fazer outra coisa. Eu não aguento mais. Você vai contar tudo pra gente. Vocês acabaram de ouvir a voz de Nalu e em breve ouvirão também a voz de Bárbara Nascimento. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, para falar o que é esse negócio aí de trabalhar com mídia social. Fala. Hã? Eu? Fala. Sim que eu falo. Fala, Kiki, eu te escuto. De volta! Minha voz deve estar meio fanhosa ainda. Tá meio fanhosa a minha voz, Leandra? Não. Ela esteve esse tempo todo bem com voz ruim, mas tá bem. Ai, que bom! Nós voltamos e agora a gente vai bater um bate-papo massa com 2 puta profissionais. Eu não fiz promessa pra sarar do Covid parar de falar de palavrão, porque eu não ia cumprir. Então, 2 puta profissionais que trabalham com mídias sociais já há algum tempo, que é uma profissão que eu nem diria que é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente,
né? Existe gente que sabe fazer a coisa acontecer quando o assunto é Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e todos os outros, sabem qual é o lugar que você tem que mandar mensagem, como você tem que mandar mensagem, como se relacionar com o seu público e tudo mais. E eu fiquei um pouco confusa com o que você acabou de falar, porque não é só botar uma fotinha bonitinha e escrever um trenzinho embaixo e pronto? Pode ser também, depende do resultado que você quer. Se você quer só ter uma foto no seu feed, qualquer uma pode ser. Ou se o seu resultado for, então não é um negócio que tipo, não é um negócio tipo que o sobrinho do vizinho pode fazer não, então, né? Ele pode, depende do que você quer. Se você quiser ter relacionamento com os seus clientes, com os seus futuros clientes, com os seus prospects, se você quiser que as pessoas gostem de conversar com você, com a sua marca nas redes sociais, se você quiser falar com as pessoas certas, nos lugares certos, para isso tem gente que estuda pra caramba e se dedica pra caramba e pesquisa pra caramba e faz a coisa acontecer. Tem duas aqui, sabe quem são? Eu sei. Bárbara Nascimento, se apresente para o nosso grande e respeitável público do Fala Aqui Que Eu Te Escuto. Quem é você? Oi, gente, eu sou a Bárbara, mas todo mundo me chama de Bá. Eu sou formada em jornalismo e trabalho como social media já tem uns 2 anos, pelo menos. Então, assim, quando vocês falam sobre essa brincadeira, né, de vai trabalhar com outra coisa, larga as redes sociais, é engraçado porque aqui em casa é o contrário. A minha mãe me vê no telefone trabalhando e ela já fala, vai trabalhar, o que você está fazendo no telefone? Estou trabalhando, mãe. Então a nossa vida é meio que isso, assim, né? É isso aí. E temos também a Nalu. Nalu, se apresenta pra gente. Oi, gente, meu nome é Nalu Valentim. Eu trabalho como social media há uns 4 anos, mais ou menos, e é o tempo que eu venho passando raiva também, né? Nessa coisa dessa profissão. Sinto um ranço. Acontece. Ontem foi dia do social media, vocês ganharam presentes e parabéns? Igual o dia do professor, assim, ou ninguém nem lembra? Gente, eu ganhei parabéns, mas foi vergonhoso, porque eu não sabia que era dia do social media. Olha só que pessoa preparada. Não estava no meu calendário editorial. Não é ainda uma profissão igual o professor, né? Que você fala o dia do professor, que você tem que levar presente, né? O dia do médico, que os médicos ganham vinho, né? Faca da Polishop, essas coisas tudo lá. Mas a Nalu falou de passar raiva, né, gente? Como é que passa a raiva? Vocês passam raiva em que sentido? É no sentido de muita gente sem noção fazendo transfobia, homofobia, racismo, temas assim, isso é que dá raiva, que vocês têm que lidar e responder respeitosamente, não pode nem mandar merda? Ou é raiva do cliente que quer contrata profissional e quer fazer o que dá na cabeça dele? Ou é as duas coisas e você toma um Rivotril? Nossa, você me conhece da onde? Olha! Na verdade, é um somatório de tudo isso, principalmente o cliente que quer pagar, tipo, R$1 para você trabalhar pra caramba. Já até conversei com a famosa Mariana Klein, muito sobre esse tema aí, que a gente quer tentar educar, né, o cliente, já que ele quer a nossa assessoria, e o cliente não quer ser educado, porque, afinal de contas, sua esposa gosta muito de rosa, uma coisa que não tem nada a ver com a marca dele, mas ele quer empurrar. E tem esses comentários também, super sem noção, ou coisas maravilhosas de quando você posta assim, sei lá, calça jeans, R$79, aí embaixo a pessoa pergunta, quanto é que tá? Coisas assim. É muito impressionante como as duas coisas conseguem ser tão aliadas. Eu acho que uma coisa também que me incomoda muito é quando o cliente não sabe o que ele quer. Porque você vai poder entregar o seu melhor, mas se ele não sabe o que ele quer, aquilo não vai ser suficiente. Ou ele vai querer trocar alguma coisa, ele vai querer outra coisa. E isso é muito ruim também para o negócio dele, porque a rede social nunca vai estar alinhada com o objetivo do negócio, que às vezes também é uma proposta, né? Você ter as duas coisas conversando, e aí você acaba não tendo porque nem ele sabe o que ele quer. Então, isso prejudica um pouco o nosso trabalho, e o cliente meio nonsense também prejudica muito. Uma coisa que geralmente acontece bastante, eu chamo de cliente ansioso, que é aquela pessoa que ela quer que o problema dela seja resolvido ali, naquele momento, agora, você se vira para resolver,
e às vezes você resolve o problema rápido, você demonstra para a pessoa que tá tudo certo, que tá tudo bem, ela fica satisfeita, mas ela ainda volta na rede social, às vezes, para falar mal da situação, tipo, não compre, não faça isso. O meu pedido aqui, ó, é aquela pessoa assim, que ela mandou no seu direct, olha, eu tô com esse problema tal, e aí ela vai em todos os posts e começa a comentar um por um. Que ela tá com um problema, que ela tá mal e não sei o quê. Isso é muito ruim, tanto para o nosso trabalho quanto para a imagem da empresa, porque o seu problema ele é resolvido, ele passa, tá tudo bem. Mas a imagem da empresa, a internet é assim, as coisas você esquece, mas a internet continua ali, tá sempre por ali. Então, às vezes, futuramente, uma outra pessoa que quer comprar, que se interessa pelo serviço, vai atrás, vai ver aquele comentário e vai pensar, melhor não. Então, tem todas essas questões que, às vezes, você tem que resolver muito rápido e tem que lidar com pessoas que elas já estão com os problemas delas e acabam jogando em cima de você. Acho que tem toda essa questão também de ter um jogo de cintura. E complementando o que a Bárbara falou, tem uma coisa que eu sempre digo, que é você às vezes demora 10 anos para construir uma marca e você pode destruir essa marca em 10 segundos com uma besteira que você fala ou alguma coisa que alguém fala para você e você responde de cabeça quente, né? E tem aquele cliente também que é Cinderela, que tipo espera que você seja uma fada encantada e que vai fazer o cara ter engajamento sem nenhum investimento. Isso aí também dá um estresse absurdo, porque a gente sabe que não é assim que funciona, né? E, enfim, são vários perfis de cliente que eu hoje, pela minha saúde mental, de verdade, assim, falando sério, eu tento selecionar, eu tento ver a vibe do cliente, se ele é muito ansioso eu já não atendo, então se ele tem esperanças muito acima do que a gente pode entregar com o orçamento que ele tem, e você vê que ele não está aberto a aprender, a entender, eu também já evito, porque, gente, a vida não é só trabalho, a gente tem que ter saúde mental, a gente tem que poder respirar, sem receber mensagem 11h30 da noite para fazer pedido, e pedir coisas para daqui meia hora, entendeu? A gente é ser humano também. O que um profissional, um social media tem que ter? Tecnicamente, em termos de preparo até comportamental, o que é um profissional de social media ideal, na opinião de vocês? Qualquer pessoa consegue ser social media ou tem que ter uma preparação? E que preparação é essa? Eu até deixo a Bárbara começar. Gente, eu não sei, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, assim, porque eu acho que dá para uma pessoa, até uma pessoa que não seja formada, ser social media. Se ela é uma pessoa disposta a estudar, a correr atrás, a se capacitar para aquilo, eu acho possível. O que não dá é para uma pessoa virar um belo dia da vida dela, acordar e pensar, vou ser social media, vou correr atrás de clientes e vou fazer coisas, porque ela não vai ter a preparação, a bagagem suficiente para aquilo. Então, assim, do meu ponto de vista, não é que a faculdade seja essencial, mas eu acho que ajuda muito. Pelo menos, assim, no meu trabalho me ajudou em ter uma boa escrita, e entender de público, entender de rede social. Eu sempre fui hard user de rede social, principalmente redes como Twitter, Instagram, mas dentro de uma faculdade você aprende questões de público, de publicidade, de como funcionam melhor a interface das redes, coisas que você como usuário talvez não tenha essa mesma visão. Então, do meu ponto de vista, é uma pessoa que ela tenha conhecimento do que ela está fazendo, que ela estude, sempre procure ver vídeos, participar de grupos, cursos, existem vários cursos gratuitos na internet voltados para gerenciamento de redes sociais. Então, essa pessoa que realmente ela esteja disposta a estar sempre aprendendo, e uma pessoa com paciência mesmo, porque algumas coisas são na base da paciência, não só responder um cliente como buscar um resultado, buscar entender o seu público, é tudo construído de pouquinho a pouquinho. Então, ao meu ver, uma pessoa que ela tem uma boa comunicação, um entendimento do que ela está fazendo, uma boa escrita e essa paciência, esse jogo de cintura de construir, eu acho que ela já está no caminho certo para ser um bom social media. O resto é experiência, não tem jeito, é quebrando a cara, levantando, aprendendo, é o dia a dia. Eu concordo muito com a Bárbara, ela inclusive roubou todas as minhas respostas, agora eu vou ter que dar uma rebolada. Eu ia falar que é isso, não tem muita regra. Você que deixou ela começar. Você que deixou ela começar. Nossa, errei rude. Desculpa, Ana Lu, não desiste de mim. Não, mas isso significa que a gente está alinhado no nosso pensamento. Olha que coisa bonita.
O que eu tenho para acrescentar ao que ela diz é que eu acho que tem que ser uma pessoa que pensa de forma empática, que é isso que ela chamou de jogo de cintura, né? É às vezes você entender que o cliente está ali ansioso porque está com a grana curta, ou porque, sei lá, não acordou num dia bom, e aí você tem que, né, ir para lá e para cá, e tem que sempre pensar no impacto da ação e de toda a palavra dita. Se você for proativo, fizer os cursos da internet, você pode ser até sobrinho de alguém, inclusive, e ser um social media de sucesso. Português ainda, saber português ainda é um pré-requisito essencial? Ou o fato de ser mídia social, tudo é perdoado? Todas as abreviações, todos os cacuetes, né? Tipo, escrever casa com K e Z, essas coisas, e mais a omissão total de vírgula. Isso é perdoado nas mídias sociais? Isso é considerado... beleza, é porque tem que ser rápido, ou não? Ter uma linguagem perfeita, ela é fundamental para o posicionamento de uma marca. E a outra coisa que eu queria ver com vocês, o português perfeito versus a forma formal de se conversar. Existe diferença entre se escrever um e-mail e se escrever um post no Facebook e para o LinkedIn? Tem diferença entre as redes na forma de se escrever eu ia perguntar exatamente isso. Com certeza tem diferença, porque são públicos diferentes, procurando conteúdos diferentes, e eu acho que o que vai ditar a forma como você vai falar é o posicionamento da marca que você está defendendo ali naquele momento, né? A gente tem tentado quebrar muito esse padrão do elitismo da escrita, né? Que é uma coisa que as pessoas se julgam muito na internet. Por exemplo, a pessoa escreve errado e vem embaixo alguém falando, nossa, você está falando errado e tal. Isso, assim, é desnecessário. Agora, para a marca, eu acredito que sim, tem que ter um português muito bem escrito, tem que saber ortografia, onde é que vai a vírgula, onde não vai, que é até uma dúvida que eu gostaria que a Bárbara me tirasse. Eu tenho um problema com esse negócio de vírgula e crase. Nossa, eu sou a tarada da vírgula, gente. Eu tenho muito problema com vírgula. Deus me livre. Mas é que você usa muito? Não, porque eu tenho implicância, as pessoas não sabem usar. E aí elas colocam vírgula onde não existe, aonde precisa ter pausa não tem vírgula. Eu já fico até irritada só de falar disso. Eu sou a tarada das vírgulas. É que nós que fizemos publicidade, a gente sempre toma um sacode do jornalismo, ó. Eu sou a tarada da crase, gente. Eu sei todas as regras de crase, vocês acreditam? Nossa Senhora, todas as regras, por favor. Porque mesmo sendo jornalista, eu ainda tenho muitas dúvidas em algumas coisas. Porque a gente sempre fica naquela, né? Nossa, isso daqui parece ter uma crase e às vezes não tem. Mas esse negócio do português aí, ele é muito ingrato, assim, porque às vezes você sabe a regra, mas você come mosca. Né? Tipo, eu sei regra de vírgula. Eu não sou ruim de vírgula, não. Eu sou muito boa de vírgula. Mas eu como mosca às vezes. Naquela empolgação da sua interpretação do texto, para você maximizar seu sentimento, de repente, na sua mente, aquela vírgula existia. Aí quando você vai ver, você fez o quê? Separou o sujeito do verbo, que é o quê? Um assassinato. Né? E tem uma coisa também que na sua cabeça é uma ideia, na hora de sair é outra totalmente diferente, né? Tem isso também. Às vezes, pelo momento, pela situação, você escreve uma coisa, mas pensou outra. É esse meio tempo aí. Mas te respondendo a Naô, eu concordo super com o que ela falou mesmo. Eu acho que a gente deve evitar esse elitismo. Inclusive, eu trabalho com algumas marcas que a gente tenta fazer uns posts de glossário, por exemplo, marcas de saúde, empresas de saúde, a gente faz uns posts de glossário para explicar alguns termos que às vezes é muito falado, mas é muito complicado para pessoas comuns entenderem. Por exemplo, termos em inglês, a gente infelizmente ainda traz muito esses termos de fora e para uma pessoa comum, às vezes ele não faz sentido nenhum, que nem a gente está vivendo a era do lockdown, falamos isso o tempo inteiro, mas para minha avó de 80 anos, talvez ela não faça nem ideia do que seja isso, ou como falar isso. Então, acho que também é uma proposta para as marcas, né? A gente tentar ao máximo deixar o seu usuário
ciente de como são essas coisas, simplificar para ele. Então eu vejo assim, para mim também o português é muito importante, não só para você escrever bem, como para você também revisar aquilo que você está fazendo. Você olhar depois e falar, opa, aqui faltou uma vírgula, aqui tinha uma crase. Então vai muito além do só escrever direito, né? Mas é você também entregar para o seu cliente e para o seu usuário um post que faça sentido. Porque a gente também esquece que escrever, às vezes, é concordância, então, fazer sentido, tem tudo isso. E o português também é muito carrasco nesse ponto, né? Porque Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você exatamente sobre escrever. A internet, o digital, não sei se é essa a palavra, dá uma certa liberdade à escrita também. Transformou um pouco essa linguagem escrita, né? O você virou VC, o porquê virou PQ. Eu vejo que o meu filho, que tem 9 anos, quando ele vai fazer dever, que ele tem que escrever, ele escreve VC, PQ, TB, e ele fica irritado. Mãe, mas por que na internet pode e aqui não pode? E até onde essa liberdade vai? Né? Como que vocês definem se aquela marca, ela suporta um VC, sei lá, uma outra expressão que no português oficial não exista ou não funcione? Como é que é essa decisão, esse discernimento? Eu acho que é, na verdade, uma mistura de persona e target. Essa questão de se vai usar o VC, se não vai usar o VC. E eu concordo com o seu filho. Por que não pode escrever VC, gente? Eu acho que a gente tem que evoluir. O português tem que evoluir, as coisas têm que... Gente, é menos letra, é menos tempo, todo mundo entende, não é uma coisa que eu vou escrever PQ, a pessoa vai falar, o que é isso? Talvez os mais antigos, mas daqui para frente eu acho que a gente deveria evoluir, né? Com Filho, isso. a tia Nalu não sabe do que está falando, tá? Essa parte você deixa para lá, entendeu? Nariz, corta essa parte. Mas você sabe que quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu escrevo muito rápido, no computador e tudo. Eu tenho uma facilidade de produção de conteúdo, o que é muito ruim para quem trabalha comigo, porque... né? Beijo, Fábio Carvalho, beijo, Tayla, que sentaram uma época do meu lado e pediram para sair da empresa, velho, porque eu falava, cadê o primeiro, cadê o segundo, cadê o terceiro, vocês não fizeram ainda. Mas é uma facilidade minha, eu tenho isso. E na faculdade, eu inventei, nem tinha esse negócio de VC, tá, gente? Na minha faculdade, tem muito tempo que eu formei, tá? Eu fiz faculdade, eu vou dizer pra vocês, tem quase 20 anos que eu fiz faculdade. E eu já criava símbolo pra tudo. Então, eu tenho os meus símbolos, eu escrevo quase tudo em símbolo. Então, eu não vejo por que isso prejudica. Na verdade, na época era uma vantagem para mim, porque quase ninguém usava, então às vezes eu deixava meus escritos jornalista, né? Exposto, o outro jornalista ia tentar copiar e não conseguia. Então, mas eu acho que é uma evolução, parece que não. É lógico que determinadas... Você vai escrever um e-mail, não acho que seja adequado você ficar escrevendo tudo picado, né? Uma coisa mais formal para tratar. Mas no dia a dia, Twitter cabe pouca coisa. Se você não puder botar um VC, um PQ, um KD, como que você faz? E muitas marcas utilizam disso para se aproximar do público. E o que isso significa? Que o público, eles já estão usando essa linguagem como uma coisa normal. Até provoca identificação, né? A pessoa ela se sente até mais à vontade de ler aquilo do que ler Vossa Senhoria, a favor. Sim, porque parece que você está conversando com um amigo, né? Não com uma marca. Não, isso aí me lembra um negócio, eu tava assistindo um show gravado, né, no YouTube, que é do Zeca Pagodinho com a Maria Bethânia. Você já assistiu? Então, e aí, olha, social media faz umas associações muito loucas, né? Olha a minha associação na minha cabeça. Ali era Facebook e LinkedIn, gente. Por quê? Quem era o LinkedIn? A Maria Bethânia. Maria Bethânia apresentando a banda dela. Maria Bethânia apresentando a banda. Senhoras e senhores, meu ilustre público, peço a permissão dos senhores e das senhoras para apresentar meus maravilhosos músicos. No baixo, o ilustríssimo fulano de tal, não sei o que me acompanha, não sei o que. Aí, agora,
passo a palavra ao Zeca Pagodinho, que vai apresentar os seus músicos. Zeca Pagodinho levanta o braço. Isso aí, ó, tá tudo na estrada comigo há muito tempo. É o Bolinha, não sei das quantas, Chiquinho do Prego, toca essa porra aí. Exatamente. LinkedIn e Facebook, velho. E você vê o target, né, cara? O target também é claro. O público-alvo da Maria Bethânia é aquela galera um pouco mais elitizada e tal. O Zeca Pagodinho é nós mesmo, aqui, descalço, de chinelo, tomando cerveja. Você consegue imaginar o Zeca Pagodinho falando ilustríssimo público? Peço a todos a... Não. E a Maria Bethânia falando isso aí, ó, tudo na estrada comigo, essas porra. Você não consegue. Então, eu acho que Mas acho na que aí hora... também que entra um pouco do nosso bom senso. Entra um pouco do nosso bom senso, porque foi uma coisa que a Ana Lu falou. Às vezes, você pessoalmente não curte tanto essa linguagem, mas o seu público, ele já faz. Eu assumo, assim, que não gosto tanto de abreviar coisa em rede social, por mais de boas, vamos assim dizer, que a marca seja, que ela permita e tudo mais. Eu prefiro tentar ser mais clara, mas aí eu já uso de outras artimanhas, que é o meme, que está sempre muito presente, é uma gíria ou outra. Por exemplo, eu trabalho escrevendo para uma marca voltada para acessórios para cachorro. Então, assim, é uma mais suave, que eles têm um público, uma faixa etária de público extensa, mas que eles estão sempre buscando uma ideia de urbano, de natureza, uma coisa mais leve, mais solta. Então eu sempre uso uma gíria ou outra, brinco, sei lá, pro seu cachorro dar um rolezinho, por exemplo, que é uma coisa que talvez seja mais um jovem falando, mas que aí até o adulto mais velho, ele vai entender aquilo e vai levar em uma esportiva. Eu não fujo da proposta da marca, mas ao mesmo tempo eu também coloco essa coisa dos mais novos e que está rolando naquele momento na internet. Acho que dá pra gente ir pincelando algumas coisas e brincando. E sobre isso que você falou, né, é curioso porque o Twitter, ele tem uma brincadeira que no Twitter você pode escrever sem vírgula, sem acento, sem nada, que a gente vai entender. Então, a gente pode se aproveitar um pouco disso, né? Da rede social. Por isso que eu não estou no Twitter, gente. Eu não admito um texto sem vírgula. Não vou pro Twitter, não dá. Mas você não vai perder um caractere, não. Você não vai perder. Ele faz falta no Twitter. E se você a gente tem um exemplo, só para não perder o gancho, a gente tem um exemplo que é diferente, é da mesma linha, mas é diferente do que as meninas colocaram. A gente já teve um cliente na Kiki, que o público dele, que toda a persona que a gente construiu, com os psicólogos do nosso time, tudo era um público jovem, paulista, feminino, que gostava de vários assuntos, etc, etc, etc. Então, quando a gente começou a escrever o conteúdo, a gente usava alguns termos de São Paulo, alguns termos mais jovens, né? Assim, não era um público nem tão jovem. Essencialmente paulista, porque o mercado dele era assim, estarrado na pesquisa que era São Paulo. Ele ia vender muito pouco em outros mercados. Ele tinha que conseguir vender em São Paulo. Isso assim, a apresentação para o cliente foi essa. Ele topou. Vai, Li, continua. E na hora que ele começou a ver os textos, ele começou a me ligar. Mas você acha que precisa colocar mano mesmo? Olha, mas você acha que bicicleta é chamado mesmo de magrela? Por que não coloca bicicleta? E aí a gente começou a pensar, como é difícil a gente também não querer colocar nossa personalidade no nosso produto, né, no nosso serviço. Então, você tem uma linguagem mais bonitinha, mais correta, e teu público não tem, e você não aceita, né? A gente teve uma certa dificuldade nesse ponto, né, Dani? A gente teve que mudar a persona. Vou fazer o seguinte, então vou mudar a persona, porque com essa persona a gente não vai falar mais. Mas você não vai vender. Aí o que aconteceu? Caiu o engajamento, aí veio reclamar. Tem esse outro lado também, né? E como a gente lida às vezes com empresários até um pouco mais velhos, ou que são um pouco mais cometidos, para eles é muito difícil também desapegar e abraçar a linguagem que o público dele fala. Até porque, esse é um assunto até para um outro podcast, mas é interessante a gente falar, porque vocês devem ter casos interessantes, tem muita gente que não aceita que o público dele é aquele público. Então, sim, você vende para a classe B. Não, eu vendo para a classe A. Meu amigo, a gente atendeu um shopping assim, né? A gente atendeu um shopping assim. O shopping, ele
Ele se auto-resolveu que ele atendia a classe A. E, tipo, não interessava que a pesquisa, não interessava nada, que era B e C, não. Ele resolveu que ele atendia a classe A. E aí o conteúdo não orna, né? Não orna. O conteúdo não bate, porque você... E essa visão míope, ela é muito comum entre o empresário. O público que você quer e o público que você tem. Né? E como é que vocês lidam? Vocês têm algum caso desses? Ou como é que vocês lidariam com uma situação dessa? A gente parou de fazer o conteúdo. Mas nem sempre dá. A gente deu beijo tchau para os clientes, mas nem como é que faz? A Dani repetiu 2 vezes a palavrinha-chave que se houvesse em todos os ambientes, eu acho que o estresse e o Rivotril diminuiria pela metade, que é a famosa pesquisa. Pesquisa, galera, de mercado tem que ter. Às vezes a pessoa está vendendo um negócio, não sabe nem para quem. Ela sabe que ela gosta. Agora, quem vai comprar, se tem concorrente, se não tem concorrente, não conhece o mercado. Então, assim, é muito importante fazer pesquisa de mercado. Queria deixar isso muito marcado aqui, que se a Kik Group, que é uma empresa grande, passa por esses perrengues, tendo em mão pesquisa de mercado, pensa nós aqui, coitadinho de nós. Como é que você falou que a gente se chama mais cedo, Leandra? Que eu falei que é Equipe. Imagina nós que somos pequenininhos, né? Então isso é muito importante. E quando a gente fala de pesquisa, aqui que tem um time de pesquisa lá, todo voltado para comportamento e tudo, mas a gente não precisa falar necessariamente disso. Se você é pequeno, pesquisa, gente, às vezes é um Google. Às vezes é você ir no mercado onde você vende teu produto, e eu já fiz isso muito. Pegar a cadeira e sentar, pedir o lojista, posso sentar aqui e ficar olhando? Olhar quem entra, olhar quem compra. Quem olha seu produto, que se pega do concorrente, olhar onde está na gôndola. E hoje em dia também dá para trabalhar muito com formulário online. Você pode ir divulgando nos grupos, em pessoas que você acredita que vai ter aquele perfil, e fazer uma pesquisa, às vezes básica, mas que vai te dar um direcionamento. E eu acho que, respondendo a pergunta de vocês, é muito complicado, porque se a pessoa, o cliente, ela tem uma coisa na cabeça e você sabe que é outra, não vai, talvez, você não vai conseguir chegar numa solução de continuar fazendo o seu conteúdo para ele, porque ele tem uma outra coisa na cabeça e você sabe que não é esse o público. E aí a gente entra mais uma vez nessa questão do objetivo. Muita gente acha que social media é só fazer marcar presença online. Isso pode ser um dos seus objetivos, mas é muito também de branding, de talvez vender, de atrair novos clientes. Então, tem que ser pensado tudo isso. A sua rede social, ela é o seu cartão de visitas. Então, precisa ter essa concepção de que aquilo dali vai muito além de só um postzinho bonitinho para a rede social. Se você tem um pensamento e a pessoa que está fazendo o seu conteúdo, ela te mostra que é outra coisa, então ou você vai pensar a vida inteira trabalhando coisas diferentes, ou você vai ter que sair mesmo, não tem outra solução, porque se aquela pessoa não dá o braço a torcer de que é isso, já era. Vou fazer uma perguntinha para vocês, vou dar tempo para vocês pensarem, enquanto eu faço um outro comentário, mas crise, gente, vocês fazem relacionamento, vocês estão ali. Aí vem aquele cliente, filho da mãe, desculpa, tem cliente filho da mãe, né, você deve ter também, começa a comentar em todos os posts o mesmo comentário, tipo, essa empresa não vale nada, liga pro Procon, não sei o que, parará, como administrar isso? Chama no direct, faz no ao vivo, mas antes de vocês responderem, porque eu vi a cara da Nalu já, queria dizer uma coisa importante para você que está ouvindo. A gente tem um podcast muito bacana que fala sobre mapa de empatia, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui agora. Dá uma olhada aí no Spotify que você vai encontrar. E também temos 2 textos no blog para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios comércios, ensinando a fazer esse mapa de empatia, que é entender com quem você está falando e o que você está falando. Só se você ficou meio perdido e fala, mas como é que eu faço isso? Corre lá no blog da Kik, que tem texto lá, e tem podcast sobre isso. E é um processo super simples de ser feito, não é complexo, né? É diferente de você traçar uma etnografia, uma pesquisa mais profunda, pesquisa de mercado, mas que pode te ajudar muito a começar um posicionamento de marca dentro do digital.
A Li fez essa pergunta e eu vou fazer outra pergunta em cima do que ela fez, que aí vocês já respondem tudo. Social media, o trabalho do social media é saque? Ai, Quando vocês são Jesus. contratados para fazer isso, para fazer relacionamento, vocês acabam entubando saque também? Um atendimento, quase que uma ouvidoria de consumidor. Como separar isso? Né? Isso é saudável ou isso não é saudável? Minha opinião depois eu posso até dar, porque eu não acho saudável, porque uma coisa é você fazer relacionamento, outra coisa é resolver problema operacional, né? E saque é resolver. Até porque existe legislação no saque, né, Dani? Existe um monte de outras coisas que tem que ser observadas. Como ser um social media e até onde vocês podem ir e até onde vocês acabam assumindo uma posição de saque e que tipo de prejuízo isso pode trazer para o trabalho? Nalu, não fica com essa cara. A Nalu ela vai largar a profissão depois desse podcast, gente. Porque a gente tá fazendo ela refletir coisas que ela não queria pensar. Não nesse tempo de pandemia. Não, tem eu lado vou perguntar bom, para a Bárbara, então, primeiro, porque eu sei que a Bárbara já passou por essa experiência, porque a gente passou juntas. Muito. Bárbara, e aí? Não chora. Não chora. Calma. Vai dar tudo certo, mano. Não. Bárbara, e aí? Pra consolar na que sai comentando em tudo quanto é post, você trata no inbox, mas aí ele fica sem resposta lá com todo mundo e ninguém sabe se você respondeu. O que você faz, mulher? Então, para consolar na Lu primeiro, eu quero dizer que, gente, tem muita coisa divertida que a gente passa, assim, que às vezes pode parecer loucura, mas que a gente ri, que é legal, principalmente quando a gente vê o resultado do post dando certo. Então, não desiste, na Lu, mas respondendo para a Leandra, é difícil às vezes, assim. Eu, tanto como experiência pessoal, quanto nos cursos que eu fiz, eu aprendo sempre a levar para o direct, para que a situação não se torne pública, porque às vezes você responde ali, a pessoa vai responder embaixo, mas você vai precisar dos dados da pessoa, ou a pessoa está muito bolada ali, muito nervosa naquele momento, vai falar um monte de abobrinha, então você não precisa lavar sua roupa suja, vamos assim dizer. Até para não expor também a própria pessoa, né? Não só os dados, ela pode falar alguma coisa que pode ser constrangedor para ela depois que passar um momento de raiva, né? Exato. E no inbox ela passa por uma situação que é muito pessoal. Né? Mas aí fica sem resposta lá, aí eu que sou consumidora olho e falo, viu? A empresa não responde aos comentários negativos. Jamais, gente. Uma coisa muito importante que vocês precisam aprender. O social media não é só post, ele também é relacionamento. Claro, quando ele é contratado para isso, ele também é relacionamento. Então você precisa responder o seu comentário. Por mais bobo que o comentário seja, busque responder de uma forma educada, empática, como a própria Nalu falou, e, se possível, rápido. Claro, não é tipo de 5 minutos você olhando sua rede social, mas, assim, não deixar muito tempo, não responder daqui a 2, 3 dias, porque isso também pode te fazer perder um cliente. Então, o meu conselho é sempre responder. Se foi uma situação que o erro foi da empresa, você falar, olha, me perdoa, não dessa forma, né, educadinho, mas elaboradinho, mas basicamente. Me perdoa pelo nosso erro nesse momento, a gente falhou aqui, ou alguma coisa no sentido assim, pedimos desculpas pelo transtorno causado, a gente está te chamando no inbox, no direct, para melhor te atender, e o mais rápido, estamos trabalhando para o mais rápido possível resolver a sua situação. E aí no direct da pessoa, no inbox, você conversa mais uma vez com ela, perguntando o que aconteceu, como que a gente pode estar resolvendo, explica que juntos nós vamos estar buscando a melhor solução. Então, o que eu busco fazer é sempre dar uma resposta educada e mostrando para a pessoa que a gente está buscando resolver o problema dela, e no direct ou no inbox a mesma coisa, pedindo o nome, conversando, falando, tipo, estamos à disposição. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam fazer é isso. Nós estamos à disposição, nós estamos trabalhando para resolver o seu problema. Porque aí, e quando você fala isso e o cliente caga e não resolve problema nenhum? Fica só você lá falando isso aí. Aí você virou o saque. Isso acontece. Aí é o problema que a gente estava falando antes. Existe legislação, existe tempo de resposta, existe um monte de coisa que não cabe ao social media, que cabe ao saque, ao atendimento que o cliente tem que dar. Né? E a gente passa muito por isso, às vezes, do cliente falar, não, responde isso. E a gente prevê a crise, né? Você vai responder isso, o cara vai falar isso e vai virar um WhatsApp, né? Vai virar um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Mas antes de vocês responderem
Dani, uma pergunta para você, que é especialista em gerenciamento de crise. Apaga-se comentário negativo? Não gostei do comentário desse bundão. Apaga lá. Não, Porque tem de cliente jeito que nenhum. pede, né, gente? Apaga o comentário Depois desse que o cara. print foi inventado, você tá dando um tiro no seu próprio pé se você fizer um negócio desse. De apagar o comentário, né, Dani? Se alguém já deu print, é péssimo, péssimo. Que é muito comum, vocês devem ouvir Se isso o também, comentário né? tá te incomodando, é porque você tem que ter resposta pra ele. Se você não tiver, Claro. você tá errado. Então aí começa, né? Mas as minhas Agora, caras... assim, depende, tá, gente? Eu tô falando isso, mas às vezes você tem até que apagar, sim. Existem algumas recomendações hoje em dia para que se apague o comentário, mas você tem que fazer o print primeiro do que você tá apagando, tá? Tem que registrar isso. Comentários que incitem violência, de todos os gêneros, de todas as formas, racismo, enfim, qualquer tipo de explícito de preconceito ou de estímulo à violência, por exemplo, esse tipo de comentário, ele pode e deve ser apagado, porque você acaba fazendo mal ao outro. Alguns comentários, às vezes, ou postagem de imagens, né, em redes que permitem isso, com coisas que não são legais, pode ser questões de droga, pode ser questões de nudez infantil, ou até uma nudez de adulto, ou uma bebida alcoólica, uma incitação a uma bebida alcoólica num ambiente que não é para menor, que atende menores de 18 anos. Nesses casos específicos, é preciso registrar, apagar, e ir ao inbox e avisar a pessoa para ela não fazer mais isso. E se a pessoa insistir em alguma coisa nesse sentido, aí banir a pessoa mesmo, bloquear a pessoa. Você também, não é porque você tem uma página que você é obrigado a aceitar que qualquer coisa seja postada na sua página. Mas entendem que são coisas diferentes? Uma coisa é alguém fazendo algo ilegal, né? Ou algo socialmente negativo, sabe? Incitando violência, por exemplo, né? De qualquer forma. Outra coisa é alguém que vai reclamar do seu produto. Você tem uma fábrica de chocolate, alguém acha uma barata no seu chocolate, e a pessoa vai lá, fotografa, acha a barata do seu chocolate. Todo mundo quer apagar aquilo ali, né? Talvez depois de resolvido, você possa até apagar. Mas primeiro você vai ter que resolver aquela situação. E para quem postou aquilo ali, é muito importante saber que se você postou que tinha um chocolate na barata, tem que ter o chocolate na barata, porque senão você está cometendo um crime. No caso, a barata no chocolate, né? Exatamente. Se você é consumidor... E essa barata é enorme. Está inventando isso... Sabe? Se você inventa isso, se você forja uma imagem, se você escreve um depoimento que é uma fraude, que é uma mentira, você está cometendo um crime e você pode ser processado. Então, tem limite para todos os lados, do que você vai postar, como a marca vai reagir, o que pode ser postado. Não é porque é a sua opinião que ela tem que estar exposta, muito menos numa página de uma marca. A marca é a sua opinião. E problemas que a marca pode ter causado para você quanto consumidor, sendo reais, precisam ser resolvidos. Você tem todo o direito de se expor, de colocar aquele problema, de divulgar aquele problema, é um direito seu, mas você também, como consumidor, tem que tomar alguns cuidados para o jogo não inverter, né? E você acabar sendo acusado depois de estar prejudicando e não ter prova do que você está falando. As coisas não é porque está na internet que vale tudo. Isso tem que ficar muito claro. Não vale nem para a marca e nem para o consumidor. Sim. Exato, por exemplo, o consumidor também tem que ter empatia. A gente acha que a empatia é só uma questão do nosso lado, mas ele também tem que ter, porque às vezes nessa ansiedade dele de resolver o problema, ele prejudica a marca, ele prejudica até ele mesmo. Às vezes aumentou a história, não é que não aconteceu, mas ele relata como se fosse muito maior. Ou marca um PROCON, como a Leandra falou mais cedo, mas e se não teve um problema de fato que o PROCON pudesse resolver, e aí? Então você marcou a pessoa pode se prejudicar, sabe? né? Ela pode acabar até enfrentando um processo judicial. Tem marca que faz isso porque realmente prejudica a marca. Então, quando você chama para o inbox, você está protegendo a marca, mas você também está protegendo o consumidor, porque aquele assunto fique ali mais reservado e
e seja mais fácil ser negociado. Tem um negócio, gente, super legal em crise, que é assim, quando você dá um tapa, ganha um tapa na cara de alguém, se tiver só você e a pessoa estava nervosa, ela te deu um tapa na cara. Você pode nunca mais querer falar com aquela pessoa, mas talvez, dependendo dos motivos, você pode deixar de ser o melhor amigo, pode terminar um casamento por causa disso, mas dependendo de motivo, até existe perdão. Se você tomar esse mesmo tapa na cara pelos mesmos motivos, com as mesmas razões, só que publicamente, com todo mundo vendo que você tomou tapa na cara, qualquer processo de perdão, ele é muito mais complexo, porque você não é mais uma coisa entre as duas partes, é uma coisa entre o todo, então você acaba sendo julgado pelo todo, até pelo seu perdão, então você dificulta muito qualquer tipo de negociação. Às vezes é uma marca que você gosta muito, que você quer voltar a usar, que você já entendeu que foi um erro, e aí, como é que você vai fazer? Você vai publicamente ser visto depois usando aquela marca? Como é que fica a sua moral? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, discutir primeiro de forma privada te dá chances maiores de uma negociação melhor com a marca, né? Te dá chance de entender o que aconteceu, de conseguir provas, por exemplo, se a marca realmente estava sendo omissa ou negligente ou ferindo alguma coisa do Código do Consumidor. Você lá no inbox, você vai conseguir ter as provas depois para colocar isso exposto ou para procurar seus direitos na justiça. Então, é bem interessante que as pessoas também façam essa avaliação na hora de expor seus problemas na internet. Dani, deixa eu te falar, eu estudo muito, não é a experiência do usuário, na verdade, que a experiência do usuário a gente usa mais para outra coisa, mas eu gosto de usar esse termo. Então, eu não admito um atendimento mal feito. Eu não faço atendimento ruim. Inclusive, quando a empresa pede para que eu tome conta dessa parte de relacionamento, eu cobro mais, né? E eu ainda cobro taxa de estresse. Que, tipo assim, juro por Deus, se o cliente é a cara daquele cliente que vai pedir 300 refações num layout básico, eu já prevejo a taxa de estresse. E eu, como consumidora, passei agora esses dias por um problema gigante com uma marca. Meu Instagram cresceu muito porque as pessoas também estavam sofrendo muito com essa marca. E eu, como social media, fui lá, comentei em todos os posts. Por quê? A marca Porque você sabe que irrita. A marca não tinha canal nenhum de atendimento. Nenhum. E é uma marca gigante, tá? E não era por causa do Covid, não é o momento. A marca realmente não está nem aí. Aí o que acontece? Eu tentei pelo site, não tinha. Eu tentei pelo aplicativo, não tinha. Eu tentei no Instagram, ninguém me respondeu. Demoraram 8 dias para me responder no Instagram. E eu esperando meu produto chegar, já estava atrasado há mais de 2 semanas e eu ia fazer uma gravação aqui em casa, eu precisava do produto montado. Então, tipo assim, eu comecei a fazer uma série de stories marcando a marca e fui lá e reclamei em todos como que eu posso dizer? Em todos os comentários ali. Aí começaram a me mandar as experiências que tinham com essa marca também, que tiveram vários problemas. Tinham pessoas fazendo post patrocinado. Não comprem essa marca, para você ter noção. Post patrocinado. Esse é o hater raiz, né? O cara odeia tanto. Gente, mas é porque a marca realmente ela não liga para o consumidor. Ela demorou 8 dias para me responder. Aí depois que eu fiz esse movimento de stories e de conversar via comentário, não deu meia hora, eles entraram em contato comigo, não deu 1 hora, meu produto estava na minha casa, porque ele estava parado aqui aqui no Espírito Santo, já no lugar certinho e tal, há 2 semanas que eles não entregavam. Então, assim, tem o lado do consumidor também que não existe a marca não ter canal de atendimento, não existe a marca não ter canal de relacionamento. Dani, tá ficando longo, né? Porque tem muito assunto, eu tô amando. Será que o povo tá gostando também?
Gente, Bárbara, Nalu, brigadão, cara, mas acho que a galera não vai dar conta, não. Isso aí é o seguinte, você tem que pegar um Transcol, quando você desce o Transcol depois de 50 minutos, tem que acabar o podcast. É o tempo do trânsito, gente. É o tempo da espera, da academia. O podcast não é pra você dormir ouvindo, né? Não é, tá igual 1001 noite esse negócio. O que a gente faz? Nariz, olha só, eu acho que eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, Nariz. Vamos parar esse podcast aqui agora, parte 1. O que você acha, Ali? E a gente semana que vem. Vai ter 2. Vai ter 2. Podcast. A gente continua conversando aqui, mas as pessoas têm um respiro para pensar em tudo que a gente falou. O que você acha? Eu acho ótimo, porque eu já tô com várias coisas anotadas aqui e não quero perder esse papo, tá uma delícia. Vocês topam, meninas? Vamos. Tá beleza, meninas? Então é isso, ó. Vocês continuam aqui, a gente vai continuar gravando. O Nariz vai cortar, vai tocar a vinheta e a gente volta pra parte 2 semana que vem. Continua aí, Marminalu! Nariz, toca a vinheta aí encerrando a nossa parte 1 e eu vejo todo mundo aí na semana que vem, ou vejo nos ouvindo, né? Eu vejo com os ouvidos. Vejo com os ouvidos, semana que vem. Todo mundo aí pra nossa parte 2, que vai esquentar esse assunto, Leandra. Vai sim. Beijo! Tchau! Fala. Hã? Eu? Fala. O que eu falo? Fala, Kiki, eu te escuto.